Olá, pessoal. Então, vamos aqui resolver a questão de número 7 da FGV do ano de 2003, tá? Então, só organizar aqui minha canetinha. Vamos aqui. Aí diz assim, ó. Sejam x e y números inteiros, tá? Não quer que seja quebrado, tem que ser número inteiro. Maior do que zero, tá? Então, esse nosso x e esse nosso y, que a gente está trabalhando, lembrar que eles têm que ser números inteiros, não pode ser quebrado de jeito nenhum, inteiros, e tem que ser maior do que zero. Então, eles só podem ser números do quê? Positivos, não pode dar negativo de jeito nenhum e nem zero. Não pode ser zero e também não pode ser número negativo. Lembrar disso, tá? Inteiro, positivo. Beleza. Tais que nós temos essa equação, o número de valores que x pode assumir é igual a quanto? Então, olha só, a equação que a gente tem é essa, ó, que ele deu aqui no enunciado pra gente, tá? 4x mais 3y igual a 100. Beleza. O número de valores que x pode assumir. Então, quer dizer, como eu tenho uma única equação e duas letras, eu não vou conseguir achar uma resposta para o x e uma resposta exata para o y. Eu não tenho. Então, eu vou ter infinitas respostas para o x e infinitas respostas para o y. Dentre essas possíveis respostas que a gente pode ter, ele quer saber quantas possíveis respostas o x pode assumir, tá? Então, a princípio, se ele não desse restrição nenhuma no enunciado, nós temos infinitas respostas. O x pode ser qualquer coisa, o y pode ser qualquer coisa. Quebrado, inteiro, positivo, negativo, zero. Só que ele começou a dar restrição no enunciado. Olha, eu quero x e y inteiros, não quero números quebrados para ele. E eu quero que eles sejam maiores do que zero, ou seja, cancela, não pode ser negativo, não pode ser zero, tá? Então, dentro daquelas infinitas respostas, ele limitou umas possíveis respostas, tá? Só quero resposta inteira e resposta positiva. Então, já deu uma limitada. Eu já não tenho infinitas respostas, né? Eu tenho uma finidade de respostas aí. E aí, ele quer saber quantos valores de x a gente pode assumir seguindo essas condições que ele deu. Então, a gente pode isolar, para começar a responder, isolar tanto o x quanto o y, tá? Na, na aula anterior, eu isolei o y. Então, agora, eu vou isolar o x para ver se você acha mais fácil, tá bom? Vamos lá. Vamos isolar o x. Então, vai ficar assim, ó, 4x igual... Deixa eu apagar. 4x igual a 100. Vou jogar para cá, tá? Menos 3y, tá? Então, quando a gente joga um termo para o outro lado, ele vai com sinal trocado, não é isso? Pronto. Para isolar mais ainda o x, vou passar o 4, que ele está multiplicando aqui com x, eu vou passar lá para o outro lado dividir. Certo? Beleza. Então, o x, ele vai ser uma conta dessa, dependendo do y, né? Então, essa conta aqui de cima, ela tem que dividir por 4. Vou separar. Quem é que tem que ser dividido por 4? Tanto o 100, como essa outra parte aqui, ó. 3y sobre 4, tá? Lembra que ele deu a restrição que o x e y tem que ser inteiros? Essa fração aqui, ó, me dá uma resposta inteira. 100 dividido por 4 é 25. Me dá uma resposta inteira. Então, até aí, o x está ótimo, ele está um número inteiro, né? Agora, eu tenho que analisar isso aqui, ó. Isso aqui também tem que dar uma resposta inteira. Então, é aqui que eu tenho que dar uma analisada. Qual é o valor que eu vou poder colocar no y, de modo que esta fração dê um resultado inteiro, tá? Ó, vou escrever aqui, ó. Esse x, ele está sendo 25 menos
alguma coisa que vai dar aí, tá? Então, por enquanto, esse x está inteiro. 25 menos alguma coisa. Então, essa alguma coisa que eu coloquei como nuvenzinha tem que ser uma resposta inteira. Por exemplo, 25 menos 3 fica 22, fica inteiro, né? Então, essa nuvenzinha atrás é o resultado dessa fração, 3y dividido por 4. Eu tenho que tomar cuidado, porque essa fração aí de trás tem que ser inteira. E outra coisa que a gente tem que analisar, ela tem que ser inteira, e essa subtração, gente, não pode zerar e nem pode dar negativo. Então, essa nuvenzinha aqui, ela está limitada a ser o quê? Vamos pensar. Tem que ser um número inteiro, para que o meu x continue sendo inteiro como ele mandou. Essa minha nuvenzinha ainda não pode fazer com que essa subtração dê zero, e nem negativo. Então, essa nuvenzinha está limitada a ser um número. Pode ser 25 ela? Não, porque 25 menos 25 vai zerar. Não pode. Então, essa nuvenzinha, ela tem que ser um número menor que 25. Tem que ser um número menor que 25. Porque se eu colocar 25 aqui, ó, 25 menos 25 vai zerar. Se eu colocar 26, 25 menos 26 vai dar menos 1, vai dar negativo. E não pode. X e Y não podem ser negativos. X e Y não pode dar zero de jeito nenhum. Só pode ser positivo e inteiro. Então, o que está faltando eu parar para pensar? 3y tem que ser dividido por 4, né? Ele tem que dar um resultado inteiro, tá? Para essa fração dar o resultado inteiro, alguém aqui tem que ser divisível por 4, não é? Vamos analisar, então, essa fração que está me atrapalhando, me incomodando, que está me impedindo de dar resposta. Como é uma multiplicação, gente, numa multiplicação não precisa os dois termos de cima serem divididos por 4, tá? A gente escolhe um de cima e um de baixo. O 3 não dá para dividir por 4. Então, obrigatoriamente, vai ser o y, que tem que ser o cara que vai dar para dividir por 4, para que esse resultado não dê quebrado. Porque se ficar 3 dividido por 4, vai dar quebrado. Então, esse y está na obrigação de ser um número que dê para dividir por 4. Então, esse y tem que ser um número estratégico. Eu tenho que colocar aqui. Tem que ser um número divisível. Tem que ser um número divisível por 4. Tá? Tem que ser um número que dê para dividir por 4. Quem é que eu posso colocar nele? Vamos pensar. Se eu colocar um divide por 4? Não, claro que não. Um número que é divisível por 4, gente, é um número que é múltiplo de 4, que está lá na tabuada do 4. Então, o y tem que dividir por 4. Por que, professor, que o y tem que dividir por 4? Porque lá em cima, eu tenho 3 vezes y. Alguém aqui de cima tem que dividir por 4. O 3 não dá para dividir exatamente, porque vai dar quebrado. Então, o y está na obrigação de dividir por 4, tá? Então, quais são os números que eu posso colocar lá que dão para dividir por 4? O 4, o 8, 12, 16. Tudo isso tá lá, ó, que se é divisível, é a mesma coisa de pensar em múltiplo, tá? Quando eu digo é divisível por 4, então, se é divisível por 4, é porque tem que ser múltiplo de 4. Toda vez que eu pensar aqui em um número que vai dividir por 4, é um múltiplo de 4. Então, ele tem que ser um múltiplo de 4. Tem vários, eu tenho infinitos, só que eu tenho que pensar e não ir igual uma doida, não, achando que vamos embora. Vamos lá. Tô só pensando aqui na tabuada, tá? Na tabuada, quem é que eu vou poder colocar? Deixa eu pensar mais aqui nessa tabuada. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. São todos múltiplos de 4. 36. Mais. Não, aqui tem o 40 aqui. Se precisar de mais, a gente vê mais, tá? Então, vamos lá. Quais são os números que eu vou poder colocar lá? Os múltiplos de 4. Tá. Se eu colocar o 4 bem aqui, pensa comigo.
3 vezes 4, dividindo por 4. Quanto é que fica? Corta, corta, fica 3, bem aqui, ó. Fica 3. Aí o meu x vai ser 25 menos 3. Meu x vai ser 25 menos 3. O x fica inteiro? Fica 22. Menor, fica positivo? Fica ótimo. Então, pode? Pode. Ok. Se eu pensar no 8, vai ficar 3 vezes 8. 3 vezes 8. Se eu pensar no y sendo 8, 3 vezes 8, simplifica. Vai ficar 2, ó. 8 vezes 4, 2. 2 vezes 3, 6. Bem aqui vai ficar 6, ó. 25 menos 6, dá inteiro? Dá. Fica positivo? Fica. Fica 19. Tá ótimo, então pode. Uma outra resposta aqui. Se o y for 12, 3 vezes 12 dividido por 4. Simplifica aqui. 3 dividido por 4, 12 dividido por 4 dá 3, e 3 vezes 3 dá 9. Então, bem aqui, ó, nessa nuvenzinha, vai ficar 9. 25 menos 9. Fica inteira a resposta? Fica inteira e fica positiva, como ele quer. Tá ótimo. O negócio é essa nuvenzinha, lembra? Que a gente tinha que limitar. Aqui vai ser o valor que o y vai ter como resposta. Ela tem que ser um valor inteiro. E nessa subtração não pode dar negativo, tá? Vamos continuar. Então, o 12 pode? Pode. Se eu pensar no 16, 3 vezes 16 dividido por 4, fica quanto? Simplifica aqui. 16 por 4 fica 4. 4 vezes 3, 12. Então, aí você colocaria 12 aqui na nuvenzinha. 12 menos 25 dá 13, ainda é positivo, é inteiro, tá ótimo. Então, esse aqui também, ó, é uma resposta legal para mim. Ah, tá. E pode ser 20? 3, se o y for 20 aqui, vamos trocar? Vamos, 3 vezes 20, dividido por 4. Dividiu aqui, ó, porque na multiplicação eu escolho um de cima e um de baixo, dividi ficou 5. 5 vezes 3, 15. Então, o valor dessa nuvenzinha, que é essa fração aqui, ó, ficaria 15, bem aqui, ó, 15. 25 menos 15, dá 10, é inteiro, é positivo, então tá valendo. Então, esse y, ok, satisfaz o que o enunciado pediu. Se o y for 24, vamos pensar aqui, ó, vamos fazer aqui agora com y 24. 3 vezes 24, dividido por 4. Simplificou aqui, ó, 24 por 4 dá 6. 6 vezes 3, 18. Então, a nuvenzinha lá embaixo vai ser 18. Será que 18 satisfaz? Vamos ver. 18 satisfaz? 18. 25 menos 18. Quanto é que fica? Acho que fica 7, né? Isso, fica 7. 7 é inteiro? Ficou positiva a resposta? Ficou. Tão bacana, tá? Vamos ver. E se o nosso y aqui, vamos trocar pelo 28? 3 vezes 28, dividido por 4. Simplificou 28 por 4 dá 7. 7 vezes 3, 21. Pode colocar 21 nessa nuvenzinha? Pode. Podia colocar inteiro menor que 25. Então, 21 ele é inteiro, ele é menor que 25, cabe lá dentro. Não pode ficar quebrado e dar um resultado negativo. Então, aqui deu 21. 21 menos 25 dá 3, é inteiro, né? Essa novenzinha tem que ser inteiro e tinha que ser um resultado menor que 25. Tá tudo batendo até agora, tá? Tá, mas e se o y for 32? Vamos jogar aqui no lugar do y 32. 3 vezes 32 dividido por 4. Cortou, cortou, dá 8, né? 32 por 4 dá 8. 8 vezes 3, 24. Posso colocar 24 aqui? Pode. 24 é um número inteiro menor que 25. Tá valendo na condição. Ó, 25 menos 24 dá 1. É inteiro, é positivo. Então pode. Beleza. Pensando no y 32 dá. Vamos pensar no y 36. Vamos jogar aqui para cima. 3 vezes 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 3, 27.
27. Joga o 27 aqui nessa nuvenzinha. Pode? Não pode. Porque se eu jogar o 27 aqui, olha a restrição. O número da nuvenzinha tem que ser inteiro e menor que 25. Se eu jogar o 27 nele, ó, se eu jogar o 27 bem aqui, vai ficar 25 menos 27, resultado menos 2. Vai ficar inteiro? Vai, mas vai ficar um inteiro negativo. O enunciado não quer negativo, ele só quer respostas inteiras e maiores que zero. Então, a partir daqui já não está mais certo, tá? Então, quantas respostas para o x eu vou ter? Depende de quantos y eu vou colocar. Quantos y deu certo para eu colocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se deu certo para eu trabalhar com 8y, quer dizer que eu vou ter 8 respostas para o x, né? Eu consegui 8y. Então, eu vou ter 8 respostas para o x, né? Então, eu tive quantas respostas para o x? Foram 8. Eu tive para o y 8 respostas que deram certo na condição do enunciado. Se eu joguei 8 valores para o y, eu vou ter 8 respostas para o x, a depender do y que eu vá colocando, né? Os outros y eu posso até colocar, mas o meu x vai dar negativo. O enunciado não quer respostas negativas, ele quer respostas maiores que zero. Então, portanto, a nossa resposta vai ter a letra A. Muitas situações. Na aula passada, eu fiz isolando o y, né? Então, eu acho até que fica mais fácil isolando o x. Por quê? Porque esse termo da frente aqui, ó, o 100, ele consegue ser dividido por 4. Aí eu olhei só para essa fração aqui, ó, que não tinha uma resposta ainda, porque ela está com uma letra, e aí eu tive que trabalhar nela aqui. O que eu vou poder colocar nesse y para esse resultado não dar quebrado? Então, esse y tem que dividir por 4. Quais são os y que dividem por 4? São os y que são múltiplos de 4. Dentre esses y que são múltiplos de 4, eu tenho uma limitação. Qual é a limitação? Que o resultado do x nem do y tem que dar negativo. E a partir desse múltiplo de 4 aqui, 36, que eu jogue lá no y, os meus x vão ficando negativo. Então, eles estão cortados aí, não pode mais. Então, o limite que eu tenho é que o y só pode ir até o número 32. Portanto, a gente vai ter quantas respostas para o x? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 respostas diferentes, a depender do x que eu coloque. Então, a minha resposta é a letra A. Ok? Vou parar de compartilhar. Me despeço de você. Espero que tenha entendido. Se não entendeu, a gente se encontra aí no próximo domingo e você pode tirar suas dúvidas, tá bom? Obrigada, beijo e até mais.